Questão 54 da página 33, né? Dizemos que um número positivo n é raiz quadrada de p, esse número p, se n elevado ao quadrado é igual a p. Veja como podemos determinar um valor aproximado para a raiz quadrada de 10 com uma casa decimal. Inicialmente, verificamos entre quais números naturais encontra-se raiz quadrada de 10. Então, a gente pega aqui o quadrado de 1, quadrado de 2, quadrado de 3, quadrado de 4, né? Esses números elevados ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Então, 10 vai estar entre 16 e vai estar entre 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, né? Aí vai estar entre 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, né? Então, como 10 está entre 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, né? O 10 vai estar entre o 3 e entre o 9 e o 16, né? Então, 10 estaria entre 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, né? Então, logo, a raiz quadrada de 10 vai estar entre 3 e 4. Em seguida, a gente verifica qual número com uma casa decimal entre 3 e 4 é mais próximo de raiz quadrada de 10, né? Então, a gente pegaria e saía multiplicando, né? 3,1 elevado ao quadrado, né? Quando eu fizer essa multiplicação, iria dar 9,61. E 3 elevado ao quadrado, 3,2 elevado ao quadrado dá 10,24. Então, fica evidente que 3 elevado a 3,2 elevado ao quadrado é o valor mais próximo de 10, ou seja, né, 3, a raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,2, né? Que 3,1 ao quadrado, né? Que 9,61 é menor que 10 e 10,24 é maior do que 10, né? Então a gente ia ter que esse 3,1 ao quadrado seria menor do que esse n ao quadrado, que seria menor do que 3,2 ao quadrado, né? Então, e 3,2 é o valor mais próximo de 10, né? Então, a raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,2. Não é um valor exato, é um valor bem próximo de 10, né? Sem utilizar a calculadora, determine o valor aproximado de raiz quadrada de 20, raiz quadrada de 88, raiz quadrada de 134. Então, raiz quadrada de 20, eu iria calcular, eu colocaria logo os números elevados aqui ao quadrado, né? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, já para facilitar na hora de fazer as contas. 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, 6 ao quadrado 36, 7 elevado ao quadrado 49, 8 ao quadrado 64, 9 ao quadrado 81, 10 ao quadrado 100, 11 ao quadrado 121, 12 ao quadrado 144, né? O número que está mais próximo de 20, né? 20 vai ficar entre 16 e 25, ou seja, 20 vai ficar entre 4 ao quadrado e 5 ao quadrado, né? Logo, né, raiz quadrada de 20 vai estar entre 4 e 5. A gente vai seguir multiplicando, né? E vai obter o que? Eu ia multiplicar, fazer 4,1 ao quadrado, depois 4,2, 4,3,
4,4, que já daria bem próximo de 20, né? Aí faria 4,5 e já passaria. Então, quando eu fizer, eu saberia que 20 estaria entre 4,4 e 4,5 ao quadrado, né? Os dois números ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 20 estaria entre 4,4 e 4,5. Então, quando eu teria feito as contas, né? Então, 4,5, que é igual a 20,25, é o valor mais próximo de 20, né? Seria mais próximo ainda do que 4,4 ao quadrado, né? Então, a raiz quadrada de 20 é aproximadamente a 4,5, né? E ele pediu o valor aqui da letra A com uma casa decimal, na B com 2 casas decimais e na C com 3 casas decimais. Então, a letra B, 88, né? Então, 88 vai estar entre 81 e 100, né? Então, vai estar entre 9 ao quadrado e 10 ao quadrado, né? Então, a raiz quadrada de 88 vai estar entre 9 e 10, né? 88 vai estar entre 9 ao quadrado e 10 ao quadrado, né? Aí eu ia calcular fazendo, sempre eu pego o número menor, né? E vou acrescentando casas depois da vírgula. Eu ia fazer 9,1 ao quadrado, depois 9,2, 9,3, 9,4. Aqui vai estar o quadrado também. Que quando eu efetuasse essas contas 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, eu ia obter o valor que 9,3 ao quadrado e 9,4 ao quadrado, né, são os números que vão estar entre 88. 88 vai estar, 88 vai estar entre esses números ao quadrado. Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 88 vai estar entre 9,3 e 9,4, entre 9,3 e 9,4. Aí eu iria fazer 9,31 ao quadrado, 9,32, ia chegar até 9,39. E iria encontrar que 88 vai ser maior do que 9,38 ao quadrado e menor do que 9,39 ao quadrado. Então a raiz quadrada de 88 ia ficar, vai ser maior do que 9,38 e menor do que 9,39. Então, quando eu fizesse aqui, eu já teria calculado, né? Eu teria que 9,38 é um valor mais próximo de 88, né? Ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 88 é aproximadamente a 9,38. A letra C, né, pede com 3 casas decimais. Então, 134. Então, 134, eu venho na minha tabelinha, né? Vai estar entre 121 e 144, né? Que é 11 ao quadrado e 12 ao quadrado, né? Então, a raiz quadrada de 134 vai estar entre 11 e 12. Eu vou calculando aqui, acrescentando vírgula, né? No menor número, né? Então, iria chegar até 11,5 e 11,6. Isso tudo elevado ao quadrado, que eu iria encontrar que 134 está entre esses números. Então, a raiz quadrada de 134 vai estar entre 11,5 e 11,6. Iria calcular outra casa decimal. Pegaria o menor valor e acrescentaria outra casa decimal, né? Iria calculando até encontrar os valores mais próximos de 134. Eu iria encontrar
que 134, né, vai estar próximo entre 11,57 e 11,58. Isso é elevado ao quadrado, né? Então, a raiz quadrada de 134 ia estar entre 11,57 e 11,58. Como são 3 casas decimais, né? Eu vou acrescentar casas decimais, mais uma casa decimal aqui, até encontrar dois números, um que vai ser logo menor que esse, né? Um pouco menor que esse, e outro um pouco maior que esse. Eu iria calcular, né? Até encontrar 11,575 elevado ao quadrado, que ia dar bem próximo de 134. Eu iria passar para 11,576, que iria ser um pouco maior. Então, raiz quadrada de 134 vai ser maior do que 11,575 e menor do que 11,576. Então, 11,576 ao quadrado vai ser aproximadamente a 134,003776, que é o valor mais próximo de 134, né? Então, a raiz quadrada de 134 é aproximadamente a 11,576.